Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games. Link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console? Quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu quero falar um assunto que ficou sério, mano. Sério, ficou sério mesmo. O negócio sério ficou sério mesmo, na moral mesmo. Caraca, o que tá acontecendo, mano? Não sei o que tá acontecendo. Da E3 pra cá, tá acontecendo só treta na Microsoft e a Sony. É a Sony sendo orgulhosa, querendo ser a melhor zona, querendo ser única e se orgulhando sozinha e não querendo fazer parceria com as outras empresas em relação a nada. E virou um fuzuê e mais uma vez, mano, a Sony falou mais uma coisa e a Microsoft revidou pra Sony. Óbvio, tava passando da hora, né, Microsoft, dar uma revidada na Sony. Porque, pra quem não sabe, o Jim Ryan é um dos desenvolvedores, um dos principais lá na Sony, na divisão do PlayStation, né? E o Jim Ryan, ele falou uns dias atrás um negócio que pode ter sido um pouco constrangedor para a Microsoft. Ele falou que a Sony com seu PlayStation não pretende fazer a cross-plataforma, que é você jogar simultaneamente com o PlayStation via o Xbox, a galera que tem Xbox jogar com a galera do PlayStation, vice-versa. Até o Nintendo Switch misturou com isso, até aí beleza. A Microsoft fez essa proposta para a Sony para poder fazer o cross-plataforma com o Xbox e o PlayStation. E a Sony não quis. E o Jim Ryan, que é um dos principais lá na Sony, na divisão do PlayStation, ele falou que a Sony não tem interesse, dizendo eles que eles querem preservar o público deles e tal, e tem medo de que juntem as duas plataformas, como se fosse que a Sony e a Microsoft juntando não ia dar muito certo, falando que eles estão protegendo as crianças do servidor deles, e se juntar com o servidor da Xbox Live ia dar muita bagunça, ia desrespeitar um ao outro, esse tipo de coisa. Uma coisa assim, mais sem sentido, como se fosse algo assim como uma desculpa, mas uma desculpa muito ruim, velho. Então foi uma desculpa ruim. Todo mundo sabe, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Até aí beleza. E ele até falou, o Jim Ryan, né, que o PlayStation não tem planos de fazer retrocompatibilidade, né, que é mesma coisa que o Xbox tem, né, que você joga jogos de Xbox 360, no Xbox One, etc. A Sony não tem esse plano de fazer isso com o PlayStation, com os jogos de PS3, no PS4, porque dizendo ele que as pessoas não ligam mais para os jogos antigos e tal, como se fosse que a Microsoft fez essa retrocompatibilidade como uma besteira, como se isso não resulta em nada, e foi bem isso que ele deixou claro e quis dizer. E uma coisa que o Jim Ryan logo falou depois, recentemente, foi o seguinte, ó: foi bom falar em 2013 e 2014, agora é menos relevante. Temos o VR para falar agora, por exemplo, afirmou o Jim. Ele falou que a Sony tem muito mais o que falar, né, que é com o PlayStation VR, que é a realidade virtual, que é uma inovação. E o que ele quis dizer com isso também, que ele falou recentemente, é falando que a Microsoft perdeu muito tempo na conferência deles mostrando uma parte dos jogos indie. Sim, foi isso que o Jim Ryan da Sony falou para a Microsoft. Falou que a Microsoft perdeu tempo na E3 apresentando jogos indies, que foi em média 42 jogos indies, né, que são aqueles jogos de estúdios independentes e tal, que muitas pessoas até chegaram a criticar, mas mesmo se tiver críticas, cara, é coisa da Microsoft, cara, é ideia da Microsoft, é oportunidades que a Microsoft deu para esses estúdios independentes fazerem jogos para chamar atenção, e sei lá, algum desses jogos vai chamar atenção, igual Rocket League era um jogo de estúdio independente. Olha o que Rocket League é hoje. Rocket League é um jogão, velho. E na época que ele lançou, um pouco antes, acho que ninguém dava moral, porque era um jogo independente. Tipo assim, que jogo é esse? Eu não conheço, que merda, nunca vi falar. Então ninguém dava moral. Depois que o jogo lançou, fez o sucesso que fez, o jogo tá sendo uma aceitação do caramba. Então a gente não pode chegar e falar isso, igual quis dizer o Jim Ryan da Sony. Então ele falou assim, querendo ou não, ele criticou a Microsoft em relação à retrocompatibilidade, que é besteira ter isso, que ninguém quer jogos mais antigos no console atual. Falou também com a desculpa deslavada que não quer o PlayStation misturar com o Xbox, porque a Xbox Live não vai ser seguro para as crianças do servidor deles, um negócio bem bizarro que ele quis dizer, que não faz sentido. E também falou aí que, né, a Sony tem muito mais planos com VR e tal, e a conferência deles, eles ganharam tempo mostrando jogos de peso e etc. Foi isso que eles quis dizer, ou seja, pra Sony agora ficou um bagulho mal falado agora ficou tipo
Agora pra Sony ficou uma imagem suja, tá ligado? Pra Sony, porque por causa do Jim Ryan, ele fez essa treta toda com a Microsoft, falando que a conferência deles eles perderam tempo mostrando jogos indies, e ele já falou que não aceita o PlayStation porque o PlayStation não vai se juntar com o Xbox Live por causa que eles protegem as crianças e mais outras coisas. Mano, que deu nesse cara da Sony falar isso, mano? Se é isso que ele pensa, por que ele não guarda isso pra ele? Mas por que ele tem que falar isso? Isso é difamar, tá ligado? Isso basicamente é difamar. Eu gosto bastante da Sony, gosto bastante do PlayStation, mas isso que ele fez aí, eu achei muito sem necessidade. E eu achei isso muito zoado. E eu acho que eles deveriam rever isso pra melhorar a imagem da Sony, porque depois que a Sony falou isso, mano, sinceramente a imagem da Sony tá suja, porque a Microsoft tá toda na dela, enquanto a Sony vem, debate e vira essa anarquia. Aí a Microsoft deu resposta pra Sony também. Eles responderam o seguinte: jogos e desenvolvedores independentes estão mais relevantes e importantes mais nos dias de hoje do que nunca. Então eles disseram que a conferência da Microsoft foi isso porque é ideia interessante, são jogos novos e realmente é isso mesmo, entendeu? Agora a Sony vai lá e fala que já é ultrapassado anunciarem jogos indies, que era coisa de anunciar em conferência de 2013, de 2014, nos dias de hoje devia ter jogos bons e tal, e falou como se fosse que a Microsoft só perdeu tempo. Foi bem que isso. Cara, que treta. Eu não sei se vai acontecer mais treta ainda, se a Microsoft deve revidar mais, porque a Microsoft praticamente nem revidou, eles só deixaram claro falando que os jogos indies são iniciativas novas, mas em momento algum a Microsoft chegou e difamou a Sony, igual a Sony tá até difamando a Microsoft. Eu achei isso chato, sinceramente eles não deveriam ficar com esse orgulho todo. Se ficam, guardam pra eles, não precisa ficar falando e ficar querendo ser melhor, entendeu? Pode ser que hoje a Sony esteja, digamos, bem, amanhã já não. Amanhã a Microsoft pode estar bem mais na frente, com ideias novas, com jogos mais agradados e etc. Mas enfim, galera, não sei o que vai acontecer depois. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês aqui no canal. E é isso então, galera, eu quero saber de vocês o que vocês acham disso, comenta aqui embaixo. E é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, gostou então, clica aqui embaixo também no gostei pra dar aquela força. E me segue aqui embaixo nas redes sociais, Snapchat, Instagram e Facebook. E é isso, galera, valeu, falou e fui!